Olá, eu sou a Daniela e hoje eu vou entrevistar a Sônia. Hoje nós vamos falar sobre uma história de superação com uma mulher que passou por um transplante de fígado. Tudo bem, Sônia? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Eu quero aqui dizer que é uma ótima oportunidade para falar sobre alguns problemas, né, que nós enfrentamos com o transplante de fígado. Sônia, eu estou muito feliz com a sua participação e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória durante o transplante. Bom, eu descobri que eu tinha hepatite C, que é um vírus que não tem, atualmente, ainda não tem a vacina contra a hepatite C. Nós temos vacina contra a hepatite A e a hepatite B. E a hepatite C ela não é transmitida através de contato sexual, através de. É só a partir do sangue que ele é transmitido. Então, é um vírus fortíssimo, né? E através disso eu adquiri a cirrose hepática. Para chegar ao estágio de uma cirrose hepática, em média, demora uns 30 anos, porque a hepatite é uma doença silenciosa. Então, quando eu fui descobrir, eu já estava com o fígado totalmente tomado pela hepatite. Sônia, fala um pouco para nós como que você descobriu. Gostaria de saber como que foi essa sua descoberta da hepatite. Tem uma ONG, né, que se chama Grupo Esperança. E esse grupo ele faz ação social nas cidades sobre o Dia da Saúde. E eu, nessa época, morava em Pedro de Toledo. E teve lá um desse dia de prevenção à saúde. E essa ONG veio fazer uma participação. E nessa participação, eu era agente comunitária de saúde já, mas a gente fez todos os exames, eu tinha há uma semana feito todos os exames, menos da hepatite. E nesse dia eu fui até essa campanha participar, trabalhar nessa campanha e acabei fazendo o teste. E esse teste deu positivo. E então, através dessa ONG, eu fui encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa em Santos. E a partir dali começaram a ser feitos os exames para ver a quantidade de vírus que havia. Fiz uma ultrassonografia para ver como que estava o fígado e assim iniciou-se esse processo. Eu vejo, Sônia, que foi muito importante a participação da ONG, né? Através deles, através do exame que foi feito, você conseguiu detectar. E uma vez que foi detectado, você pôde entrar então, né, com uma recuperação, você pôde entrar então com uma maneira de poder, né, ir atrás da sua cura. Como é que foi ir atrás da cura para isso que você estava enfrentando? A cura realmente é um processo longo. Primeiro, eu tive que ser encaminhada para São Paulo, onde eu comecei a fazer todos os exames, né, que para você o meu problema já estava sério. Então, o médico, logo de início, ele detectou que estava sério. Né? Porque tem hepatites que elas estão no começo. Né? Então, dá para tomar remédio, dá para se curar da hepatite. Mas, no meu caso, eu já estava num estágio avançado, onde eu não tinha mais condições de fazer tratamento nenhum. Então, o médico me encaminhou, aqui do Beneficência Portuguesa de Santos, me encaminhou para São Paulo. E lá eu já comecei a fazer todos os exames necessários para um transplante. E, a partir daí, eu ia um dia sim, um dia não, para o hospital em São Paulo. Foi muito difícil, foi uma época em que
eu me debilitei bastante, não pelos exames, mas pelo cansaço, porque eu saía daqui de manhã, de madrugada, dependia do carro da prefeitura. Então, eu saía de madrugada, voltava à noite para casa, passava o dia todo no hospital. Mas era necessário todos os exames, porque quando nós vamos fazer um transplante, nós não podemos ter infecção de nenhum tipo no nosso corpo. Então, nós fazemos desde oculista, dentista, todos os exames necessários. Então, eu passei muito tempo fazendo exames, né? Sônia, pelo que você falou, você levou bastante tempo para fazer o pré-preparo, né? Porque você iria passar por uma cirurgia. Quando você descobriu, você já estava no estágio avançado. E pelo fato de você já morava em Peruíbe ou em outra cidade? Não, eu morava em outra cidade, eu morava em Pedro de Toledo. Então, pelo fato de você morar em Pedro de Toledo, você precisava ficar indo para São Paulo, para Santos, para fazer todos os exames necessários, porque você já tinha sido avisada que passaria pela cirurgia. Nesse tempo, até sair a sua cirurgia, durante os preparos, como que ficou a sua cabeça sentimentalmente diante de tudo isso que foi pega, né, vamos dizer assim, de surpresa, porque você era uma agente de saúde. Então, você estava acostumada a cuidar das pessoas. De repente, num exame de rotina, você vê que você estava infectada e agora era você que precisava de cuidado. Como ficou sua cabeça? Esse processo durou 1 ano e meio, né, até o transplante verdadeiramente. Mas, assim, durante esse tempo de transição, de exames, nós temos acompanhamento com psicólogos para nós podermos, né, suportar, porque é um processo muito difícil. Na verdade, eu tive até sorte, porque eu fiquei 1 ano e meio só na fila de transplante, mas tem pessoas que ficam de 4, 5 anos esperando. Nessa fila de transplante, ela tem um quantitativo que se chama MELD. Através desse MELD que nós chegamos ao topo dessa lista de transplante. Só que esse MELD, ele varia. Então, tem mês que ele está lá em cima, tem mês que ele está lá embaixo. Então, dependendo, a gente vai lá para cima na lista, e quando ele abaixa por algum motivo que eu mesmo não sei, né? Os médicos sabem explicar, mas eu não sei explicar. Então, quando ele abaixa, a gente volta lá para o fim da fila e vai outras pessoas subindo. Mas como o meu MELD ele era constante e já era um MELD alto, que o máximo é 24, o meu era 22. Então, eu sempre estava ali no começo da lista de transplante. Então, esse processo, eu fiquei, assim, o que me deu mais problemas, eu nunca me senti fraca, eu nunca tive problemas de dor, né? Tem pessoas que têm problemas seríssimos, né, antes de acontecer o transplante, e às vezes a pessoa tem tantos problemas que ela não pode nem fazer esse transplante. Mas eu, graças a Deus, eu não tinha sintomas aparentes, né? Eu estava com o fígado totalmente debilitado, mas sintomas aparentes eu não tinha. Então, eu até que encarei bem essa situação. Eu não tive problemas muito assim de falta de esperança, de medo, essas coisas, porque eu tinha muita fé. Isso é importante você falar, do emocional, porque tanto o transplante de fígado como qualquer outro transplante, o emocional da pessoa é tudo, porque a pessoa está ali aguardando, ela não sabe se vai aparecer um doador, ou muitas vezes se o próprio organismo, né, vai aceitar. Então, a cabeça da pessoa precisa estar bem equilibrado, o emocional, o físico e o espiritual. Sim. Então, é importante você falar para outras pessoas como que foi o seu emocional nesse período, esperando. Como eu falei, eu nunca tive assim dúvidas que eu seria curada. Eu não sei se eu posso falar o motivo de tanta segurança que eu tinha, sim, mas foi através da fé mesmo.
eu recebi um aviso de uma pessoa que nem era do meu convívio, de que ela tinha uma palavra de Deus para mim. E eu fiquei muito curiosa, porque só eu e uma pessoa da família que sabia do meu estágio, né, que através dessa hepatite eu adquiri o câncer. Então eu tinha 3 nódulos de câncer no fígado. Por isso, eu já até saí um pouquinho, mas por isso que eu não pude fazer, porque tem certos transplantes que são o fígado se regenera, né? E no meu caso não tinha mais jeito, porque teve que ser um transplante já de cadáver, né? Porque não tinha mais condições de eu regenerar o meu fígado, porque ele estava totalmente cirrosado e estava com 3 nódulos de câncer. Então, eu recebi esse aviso de uma amiga que ela precisa. Não era nem amiga, era uma conhecida da cidade. E ela mandou o recado para mim, que precisava falar comigo, que ela tinha um recado de Deus. E eu, bem curiosa, né, que ela ia marcar um dia. E eu, muito curiosa, procurei a minha filha e falei: você sabe onde ela mora? Sei. Então, vamos lá que eu quero conversar com ela. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela falou para mim que ela tinha tido um sonho comigo. E que nesse sonho ela me via sentada numa cadeira com uma barriga muito grande. E eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que está, não todas, né, porque eu não tive esse processo, mas tem pessoas que estão com problema no fígado, que normalmente as pessoas chamam de barriga d'água. Isso aí é um fígado cirrosado, né, que ele... Eu não lembro o nome agora no momento. Mas é comum, né? a gente ver as pessoas com a barriga grande quando está com cirrose. Sim, sim. E no meu caso eu não tive, né? Mas ela em sonho, ela me viu com uma barriga grande. E a mãe dela no sonho perguntou: "Nossa, filha, a dona Sônia está doente". E ela falou: "Não, mãe, ela não está doente". Aí a mãe falou: "Mas como que você sabe que ela não está doente?" Porque ela falou: "Porque Deus me disse que essa doença dela não é para a morte, é para a honra e glória do nome dele". Então, a partir desse momento, eu já tinha um pouco de conhecimento da palavra, não muito, mas tinha um pouco. E a partir desse momento foi onde eu gerei a fé dentro de mim. Quando ela falou para você que essa enfermidade não era para a morte, que você escutou essa palavra, foi isso que colocou no seu coração uma esperança, uma fé em relação à dificuldade, à enfermidade, ao que você estava passando e enfrentando? Na verdade, não criou uma esperança, criou uma certeza dentro de mim. Essa certeza eu tinha todos os dias, sabe? Eu nunca tive dúvida de que eu iria ser curada. Não sei se era através de transplante ou o que era, né? Porque quando a gente está nesse processo, a gente tem conhecimento, mas não é de tudo. Porque o médico, ele explica o necessário para a gente. Ele não explica tudo, né? Mas eu tinha certeza. E durante esse processo, eu tive muita fé, e foi ela que me sustentou. Foi com essa fé que eu pude enfrentar todos os problemas que surgiram, porque durante esse 1 ano e meio surgiram vários problemas, vários exames que deram positivo, e várias coisas aconteceram, né? Então, mas essa fé, ela me dava a certeza absoluta que eu iria ser curada. E a senhora acredita que esse período que a senhora passou foi o período que a senhora mais se apegou em Deus? Sim, eu acredito. E porque assim, eu já conhecia Deus, né? Sim, de ouvir falar e até ir na igreja mesmo. Mas eu não tinha essa fé. Porque nós só vamos adquirir essa fé no momento que nós passamos, às vezes as lutas vêm para que a gente possa ter essa fé. E eu sempre dizia assim, que
Eu acho que Deus, eu não cria assim nos testemunhos que eu via, que eu achava que eram testemunhos fracos, né? Então eu sempre falei assim, um dia eu quero dar um testemunho, né? Mas um testemunho para valer. Então às vezes eu penso assim, Deus falou, então espera aí que eu vou te dar um testemunho, né? E aí nisso eu tinha certeza. E durante esse tempo que eu fiz tratamento, exames, tudo, várias vezes aconteceram de exames de dar positivo. O médico chegou a me tirar da fila de transplante, porque eu fiz um exame de tuberculose e deu positivo. E eu voltei lá no médico e ele falou, dona Sônia, eu vou tirar a senhora da lista porque a senhora está com tuberculose. Aí eu falei, não, doutor, eu não estou com tuberculose. O senhor pode fazer o exame novamente, porque eu não estou com tuberculose. Eu não tenho nada, doutor, eu não tenho tosse, eu não tenho febre, eu não tenho dor, eu não tenho nada. Aí eu falei, tá bom, dona Sônia, eu vou repetir o exame porque a senhora é teimosa. E aí ele repetiu o exame e o exame deu negativo. Então, ele me voltou para a fila de transplante. Passado uns tempos, veio um outro médico, eu fiz uma tomografia e deu que eu estava com um caroço, né? Eles falam um tumor no pulmão. E aí eu fui fazer os exames e a médica falou para mim que ela via 2 caroços no meu pulmão. Um tinha calcigenado. Então, ele tinha praticamente virado um ossinho. E o outro era muito pequeno e não tinha condições de fazer uma biópsia. E o médico falou para mim que queria fazer uma cirurgia a céu aberto. Foi assim que ele falou para mim. E eu perguntei, mas doutor, o que é uma cirurgia a céu aberto? Ele falou assim, porque você vai ser cortada, né? Eu acho que isso que a senhora está falando, até algumas pessoas têm curiosidade. Uma cirurgia ao céu aberto, explica para a gente, é quando abre a pessoa... quando você abre, você depois, eles fazem o que tem que fazer e depois costuram, né? Fecham novamente. Então, o médico falou para mim que era uma cirurgia a céu aberto. E aí eu já voltei para o meu outro médico, porque você passa por vários, né? E eu voltei para o meu médico principal e falei para ele, eu não vou fazer outra cirurgia, não vou fazer essa cirurgia, não. Aí ele mandou uma outra carta, que eu vivia assim, de médico em médico, né? E levava cartas para lá e carta para cá, porque cada um tinha uma opinião, cada um tinha uma sugestão. E nisso foi enviada uma carta para o meu médico principal, dizendo que eu teria que fazer essa cirurgia a céu aberto. E o meu médico falou assim para mim, dona Sônia, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a senhora para a fila de transplante. E me voltou para a fila de transplante. E hoje em dia, até quando eu faço a tomografia, eu faço cada 6 meses, ele continua lá, pequenininho, do mesmo jeito. Nunca tive problema de nada, graças a Deus. Então, assim, já teve de toxoplasmose, que deu positivo, mas eu nunca acreditei. Eu sempre falava para o médico, doutor, faz outro exame. Eu acredito, né, Sônia, que como você estava com a imunidade baixa, você estava passando pelo processo, né, do câncer, com o fígado. Então, tudo isso daí ocasionou algumas lesões que levaram os médicos a outras suspeitas. E também como exame de rotina, né, tem que fazer vários exames, várias etapas, até chegar o transplante. Nesse período, Sônia, teve alguma vez que você olhou, você pensou em parar, você fraquejou, teve aquele peso da família, porque nessas horas a família também conta muito, porque a gente sempre espera pelo apoio familiar. Como que foi isso? Então, Daniela, eu nunca tive assim muito apoio familiar, porque eu só tenho uma filha.
E eu não tenho outros parentes além dela, então eu só tinha ela mesmo, mas eu tinha que ser mais forte que ela. E essa fortaleza vinha de Deus, que eu não me sentia fraca, eu não me sentia doente, eu me sentia uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia para acabar com aquele problema, mas nunca me senti debilitada. Assim, eu tive momentos, não de querer desistir, mas estar cansada, porque é uma jornada dura você um dia sim, um dia não, ir para São Paulo, passar o dia todo no médico, porque não era médico particular, é médico do SUS. Então, você sabe, o hospital, eu acabei sendo transferida para o Hospital das Clínicas, e o Hospital das Clínicas você tem horário para chegar, você não tem horário para sair. Então, você passava o dia todo, eu passava o dia todo dentro do hospital. Então, aquilo começou a me debilitar. Não a doença, mas sim a jornada, o cansaço físico de ir para São Paulo, de voltar e no outro dia já ter que ir de novo. Eu nem tinha descansado, já tinha que ir novamente. Então, foi esse processo que me desgastou, mas que nunca eu pensei jamais em desistir. Nunca é emocional, né? É importante a gente ressaltar sobre isso, porque algumas pessoas reclamam do cansaço físico, como a senhora ressaltou aqui, e outras pessoas do emocional. Ficam um pouco debilitadas por falta de apoio, por se sentirem sozinhas. Outras, elas mesmo se sentem-se a si própria, já começam a se autodiagnosticar, achar que não vai ter cura, que não vai ter solução. Mas, por a senhora ser essa fortaleza que a senhora foi, devido à sua fé em Deus, que é importante ressaltar isso, essa fé, essa sua espiritualidade, te fez confiar que todo esse processo, no final, seria um processo de vitória. A senhora iria alcançar a cura, né, de uma forma ou de outra, ou com um transplante, ou através de um milagre. E isso, o que a senhora diria hoje para uma pessoa que está numa fila de transplante? Então, o importante é você ter uma base espiritual. Você crer. Eu creio que Deus ele tem as melhores coisas para a gente. E quando nós cremos, mas temos que saber crer verdadeiramente. Porque crer agora, aí você fala assim, eu vou entregar os meus problemas, eu vou entregar a minha saúde na mão de Deus. E daqui a pouco você está, ai, mas será que eu vou conseguir? Será que vai aparecer um transplante? Será que eu vou fazer esse exame e ele vai dar certo? Então, o será atrapalha muito a vida da gente. Então, nós temos que ter a confiança. Eu nunca tive dúvidas. Então, é isso. Às vezes, assim, dá uma passadinha rapidinho na mente. Será que isso vai dar certo? Aí eu já tirava da minha mente e já pensava, não, vai dar certo, porque Deus me prometeu, né? E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, hoje, graças a Deus, eu estou aqui, né? Me sinto curada, porque... Me sinto, não, eu estou curada, porque para os médicos, para o INSS, um transplante, ele não significa uma restauração, ele é a cura. Então, até assim, quem é transplantado não recebe aposentadoria. Ele não é aposentado por ele ser transplantado. Ele pode se aposentar por outros fatores, de complicações, porque tem rejeições. Às vezes, a pessoa, o fígado não é compatível, aí ele começa a dar rejeição, porque nós tomamos imunossupressores, que são comprimidos para o fígado que a gente tem agora, ele não perceba que ele está em outro organismo, né? Então, é assim que o médico ensina a gente, que o imunossupressor, ele engana... Ajuda na fase de adaptação, né? Ele engana o nosso organismo para ele não perceber que nós temos um objeto estranho dentro do nosso corpo.
né? Porque, mesmo sendo um fígado, ele é estranho ao nosso corpo, né? Então, o imunossupressor, ele é para isso, né? Para que nós... para enganar o fígado realmente. É assim que o médico explica para a gente, né? Eu vejo assim, falando com a Sônia, a importância que nós temos, né, quando a gente está passando por uma fase de enfermidade, de um tratamento, principalmente de algo sério, como você passou e outras pessoas passam, da gente ter essa busca espiritual. Essa espiritualidade ajuda bastante, né, na confiança em Deus, no fortalecimento, na continuação, né, do progresso para a cura do que está passando. Isso daí te fortaleceu bastante. Mas, assim, também é importante observar que a Sônia não parou o tratamento. Então, ela continuou com o tratamento e ela também fortalecendo o espiritual dela. As duas coisas unidas trouxeram o resultado que você esperava. Sim, é verdade. E eu falo assim, né, para todas as mulheres, homens, enfim, quem tiver à espera de um transplante, não parar o tratamento. Continuar com a espiritualidade e também com o tratamento. Não deixar, porque as duas, né, os dois fatores juntos é o que vai determinar a sua cura. Sônia, e nesse processo, como é que ficou a sua vaidade? Porque eu trabalho com vaidade também, né? Vaidade que eu falo, gente, é tratamento, porque, querendo ou não, nós somos mulheres, então nós costumamos cuidar do cabelo, da sobrancelha, das unhas. Nós gostamos dessa parte, né? E tem alguns tratamentos que tem que parar de usar alguns produtos, alguns cosméticos. E para você, como que foi parar com alguma... Então, antes do transplante, eu não tive nenhum tipo de problema, porque o meu caso era tão sério que eu não precisei tomar remédio, não precisei nada. Então, eu fazia tudo, o médico me liberou de tudo, porque o meu tratamento seria só o transplante. Então, ele falou, não adianta ficar tomando remédio, porque não vai resolver. E então, até aí eu tinha toda a liberdade. Só que depois do transplante, eu tive depois de uns 6 meses, mais ou menos, ou mais um pouco, não estou me recordando, porque isso já faz 10 anos, e eu tive uma rejeição. A rejeição é quando a gente tem uma infecção no fígado. Então, ele já começa a rejeitar para tomar novamente a doença e tomando ele. Mas nessa parte, aí a gente, quando faz um transplante, nós temos um tratamento para sempre. Tratamento que eu digo é cada 6 meses, cada ano você tem que fazer todos os exames. Como se fosse uma manutenção, né? Isso, Então, o médico quando depois dessa rejeição, ele me disse que me proibiu de tingir o cabelo, porque na época eu tingia o cabelo, então ele já me proibiu de tingir o cabelo. Depois eu queria fazer a sobrancelha, né, com a Dani, mas eu fiquei na dúvida, porque se eu não podia tingir o cabelo, como que eu ia fazer, né, com a sobrancelha? Porque era química também. Aí, no caso, ela está falando da micropigmentação, para vocês entenderem. Aí o médico, eu perguntei para ele se eu poderia. Ele falou que sim, porque é outro tipo de química, né? Existe acho que é diferente, né? Acho que a química do cabelo tem mais coisas, para tingir o cabelo tem mais coisas, né? São componentes diferentes, né? Diferentes. E ele me liberou para fazer a pigmentação na sobrancelha. Aí tem problemas de unha, que por causa que eu tomo muito remédio, muito assim, né? São remédios que eu vou tomar para a vida toda, não tem jeito. E assim, a unha é fraca, às vezes o cabelo cresce demais, né? Então são essas coisas, mas assim,
Você conciliou bem, né? Você teve uma boa aceitação. Sim, eu achei assim mais importante eu estar saudável do que eu estar com o cabelo tingido, que eu estar com a unha forte, né? Então eu me senti assim, né? Não tive muito problema, não. A gente percebe o quanto a Sônia é forte, como ela consegue lidar bem com as emoções. Porque tem pessoas, né, quando passa por cirurgia e começa a ter um pouco de perda de cabelo, outras até mais, começam a ficar desesperadas. Tem pessoas que têm uma dificuldade, né, de abrir mão de alguns procedimentos químicos, se sentem preocupadas, desesperadas até. Então, assim, cada pessoa reage de um jeito à situação que está passando. E a Sônia, eu percebo o quanto ela é forte nas emoções dela, o quanto ela se adapta com aquilo que ela está enfrentando. Então, às vezes, a gente também precisa aprender a se adaptar, né? Ser feliz com aquilo que a gente tem, ser feliz com as possibilidades que a gente pode vivenciar e dar cada coisa ao seu devido tempo. Porque hoje, né? Hoje você já pode fazer a maioria das coisas que durante o processo você não podia. Então, vale a pena esperar. Como o cabelo, ele já permitiu que eu tingisse, mas eu achei melhor assim mesmo, sabe? Porque se eu conseguir sobreviver um tempo, ele não mudou nada a minha vida com tintura ou sem tintura, né? Então, eu continuei. Mas, assim, a força, né, como eu falei, vem de Deus. Mas nós não podemos nos abater. Seria assim, não deixar que influências, pessoas, porque a gente encontra muitas pessoas, você passa horas num banco em um hospital e ouve muitas conversas. Aí um fala, eu não consegui, o outro fala, eu não aguento, eu não suporto, é muita dor. Então, assim, não ouça essas coisas, sabe? Porque isso nos leva para baixo. Não deixar a atmosfera do Não lugar, deixar, né? não, Te a gente tem que envolver. ser forte. Não é assim, porque eu estou doente, sabe? Se vitimizar. Eu acho assim que é se vitimizar, né? Eu não tenho esse problema. Às vezes a gente tem uma dificuldade, mas sozinha. Eu não preciso transmitir para os outros as minhas dificuldades. Eu só preciso conversar com Deus. E quando eu me sinto angustiada, quando eu me sinto fraca, né? Então é Deus que me sustenta. E eu sempre, do momento que eu descobri que eu precisava fazer um transplante, e não foi fácil, não tive uma preparação. O médico não foi me preparando, fazendo exames para depois falar para mim. Não, ele chegou para mim e falou: Dona Sônia, tem uma notícia boa e uma ruim para dar para a senhora. Senhora, qual que a senhora quer? Eu falei: a ruim. Ele falou: a senhora está com câncer. Eu falei: qual é a boa? Ele falou: a senhora vai para o Beneficência Portuguesa fazer um tratamento. Mas eu achei que eu ia chegar lá, eu ia fazer uma consulta e ia voltar para minha casa. Para tentar amenizar, né? Sim. Aí ele falou para mim, passou no corredor e olhou para mim e falou assim: a senhora vai ficar internada. Então, é um susto. Porque já foi descoberto, né, num período avançado. Então, assim, a gente passa por essas coisas. Mas e se eu fosse chorar? Meu Deus, e agora? Eu vou morrer? Não, ótimo, estou sendo internada, vai resolver, né? Lógico que ficar internada 2 semanas, 3, não é fácil, não é bom, não é gostoso. Não é um ambiente que alguém queira, né, fazer parte. Não é um ambiente que a gente fala, poxa, amanhã eu vou para o hospital, que legal, vou arrumar as malas, que eu estou indo para um hospital. Tudo, você tem alimentação regada. Então, assim, não é fácil. Mas a gente não pode desistir, nem do tratamento médico e nem de Deus. Porque se Deus deixou os médicos aqui na Terra,
foi para aqueles que precisam. Não é verdade? Exatamente. Precisa confiar, né? A Precisa confiança é confiar, tudo. a confiança é tudo. E não reclamar. Reclamar também é muito ruim. A senhora falou do ambiente e realmente, né? Alguns ambientes são adoecedores. Então, se a gente focar no ambiente hospitalar, a gente adoece. Mas se a gente focar na cura, focar em Deus, a gente começa a criar outras possibilidades. E foi isso que a senhora fez, foi isso que foi acontecendo contigo. Você não focou no ambiente, no problema, naquela situação. Você direcionou seu foco em Deus. Mudou o seu foco. Então você não percebeu a dor, você não percebeu o sofrimento, você conseguiu passar todas essas etapas, né, sem sentir, que é muito bom isso, muito bom, porque não são todos, né? É verdade. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem. Eu até costumo dizer assim que é bom a gente, quando vai para o hospital, levar um livro, não ficar ali escutando, absolvendo o que as pessoas estão dizendo, reclamando, não ficar observando à volta, né? Então, eu teve uma parte que eu fiz uma parte do meu tratamento no Hospital do Câncer. E o Hospital do Câncer é horrível, porque a gente vai com uma doença que ninguém está vendo. E quando você chega lá, você se depara com vários tipos, né, dessa enfermidade. Então, são coisas que estão visíveis. Então, chega a chocar. Mas eu sempre, quando eu olhava, que eu via alguma coisa estranha, diferente, que iria me abalar, eu já mudava meu foco. Porque se você ficar prestando atenção no que todos têm, você vai se abater. Sim. Mas eu não gostava de me focar, eu não gostava de ficar conversando nos corredores sobre o que era bom, o que era ruim, o que eu tinha, o que a outra tinha. Eu nunca me interessei muito por isso, eu já tinha o meu suficiente. Agora, ficar dividindo o problema dos outros, não dava, né? Também bom a gente falar sobre isso, porque cada pessoa é de um jeito. Sim, Às vezes com tem certeza. pessoas que têm a necessidade de conversar, de falar, de desabafar, né? Nem todos têm o mesmo processo, nem todos têm a mesma estrutura. Tem pessoas que têm a necessidade, então eu sempre indico procurar um profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, alguém que realmente é da área, para poder passar, né, uma palavra que realmente vai trazer conforto, que vai ajudar. E não, às vezes, como a senhora mesma falou, se apoiar em outras pessoas que, de repente, têm visões diferentes e acaba te trazendo mais foco no problema, né? Quando o foco tem que ser na solução, na cura. Dona Sônia, hoje a senhora consegue ver, né, a importância que foi fazer esse exame, porque é pouco falado, né? Poucas pessoas fazem, né, exame para saber. Exatamente. Então, a hepatite é uma doença séria, não é brincadeira. Porque na unidade de saúde não se faz exame de hepatite C. Ela só faz exame de hepatite A e hepatite B. Isso hoje ou era só naquela época? Hoje. Ainda assim? Ainda hoje. Na verdade, precisa um exame específico, sabe? Uma autorização específica para fazer o exame de hepatite C. Tem esse exame que foi feito, né, que é simples, mas o governo não tem esse exame ainda. Só né? se o médico desconfiar, assim é que ele manda fazer esse exame. Senão não é um exame de rotina. Não é exame de rotina. Então, quando a Nenhum pessoa tipo chega a de descobrir... hepatite é exame de rotina. Meu tá? Deus.
A hepatite é só se o médico desconfiar de alguma coisa mesmo. Se ele não desconfiar, não é exame de rotina. Por Tipo, isso que eu quero levou, fazer um check-up. por isso que Ele levou não vai bastante fazer. tempo para você Sim, descobrir. sim. É que na minha época, ele fala assim, que essa hepatite, para ela chegar no estágio, foram-se 30 anos, mais ou menos, é o cálculo dele. Então, como eu tinha, na época, 60, então eu adquiri a hepatite aos 30 anos, mais ou menos. Né? Eu fico Ou imaginando. menos, a gente não sabe exatamente. 30 anos para poder descobrir, né, a falta que faz um exame de rotina. Sim. Não, ele não é exame de Esse rotina. não é exame de Não. rotina. Tem que ser pedido mesmo. Então, né? a falta que faz. Você pode chegar no médico e pedir para ele, olha, eu quero um exame de hepatite. Então, mas eu imagino assim, a falta que faz colocar, né, a hepatite como um exame de rotina. Sim. Essa ONG, ela faz esse serviço porque o diretor da ONG, ele é um transplantado. Qual o nome da ONG? Grupo Esperança. É em Santos. E depois eu dou o endereço certinho. Eles costumam ir nas cidades e... eles são convidados. É uma campanha de prevenção. A campanha, já vieram aqui em Peruíbe também, porque eu já encontrei com eles ali no AME. Então, assim, a hepatite, como ela é silenciosa, você pode pegar ela e nem saber que tem. Então, eles falam muito para a gente ter cuidado com alicate de unha, materiais contaminantes, aparelho de barbear, todo esse tipo, porque é transmitido através de sangue. Raramente, muito raro, se for através do sexo, muito raro, mas a pessoa tem que ter algum ferimento. Tá? Por isso a importância, né, dona Sônia, dos salões de beleza, né, manicure, cabeleireiros, quem trabalha com materiais cortantes, né, materiais contaminantes, estarem fazendo, né, esse exame, o profissional estar fazendo esse exame e também a avaliação e a higiene dos materiais. É verdade. É muito importante. Quando eu descobri que eu tinha hepatite, eu já não... eu fazia unha, mas eu levava o meu material. Porque mesmo o vírus da hepatite C, ele é meio complicado. Ele não é fácil de se matar. Ele não se mata com álcool, ele não se mata com forninho, ele tem que ser autocrave mesmo, para ele morrer. E ele pode ficar vivo num esmalte durante 24 horas. Olha a importância do esterilizador, da higiene do local, né? A importância que tem. Porque, às vezes, a gente dá um cortinho na unha e a própria manicure, cortou, ali passa um negocinho, um algodãozinho, né? Só que ali já contaminou aquele alicate. Aí você vai e coloca ele no forninho. Tá 100 graus, vai matar. Não mata. A hepatite C é complicada. Eu sempre ressalto a importância dos salões que têm a licença para trabalhar. Por quê? Os salões que têm a licença para trabalhar, o próprio órgão, né, da cidade que fiscaliza, ele passa nos espaços olhando, fiscalizando. Muitas vezes também nós somos direcionados para fazer cursos, né, pelo SEBRAE, por outros órgãos. Nós também passamos por informações através de ONGs, através de curso. Então, eu acho isso muito importante também, porque as pessoas também se adaptaram hoje ao atendimento a domicílio. E o atendimento a domicílio, às vezes você não tem um órgão, às vezes não tem, né? Não tem um órgão que fiscalize nem a pessoa, nem os materiais. E normalmente quem faz esse atendimento a domicílio, ela não tem um material próprio para esterilizar. Ela acha que passou um álcool, uma coisa, ela está esterilizado. E não é verdade. Alguns têm, mas como você não vê fazendo o procedimento na sua frente,
né? Então, você sempre tem aquela dúvida. E entre a dúvida e a certeza, é melhor a certeza. É melhor procurar um salão, né, que esteja cadastrado, seja liberado pela prefeitura para trabalhar. Então, assim, pelo menos você sabe que você vai ser atendida com os materiais corretos e não vai estar correndo esse risco de contaminação. Sim. E mesmo assim, na época, né, eu fazia essa exigência da manicure estar com luva, porque não é só o alicate. Ela pode pegar ali na ponta, num negocinho, um algodãozinho, entendeu? Então, a gente tem que salientar isso também para a própria manicure, né? Que bom, que dona ela Sônia. tem que se proteger também. A senhora não... avisava, né? A senhora falando agora, então a senhora avisava a manicure do risco que ela poderia correr porque ela estava te atendendo. Sim. Aí eu fico pensando assim, se todos avisassem, né? Mas se todos avisassem... Então, vamos falar assim, e o tempo que eu não sabia? Exato, 30 anos. Se eu tive durante 30 anos, quantas manicures, quantos alicates, quantos esmaltes eu Quando a contaminei? senhora descobriu, a senhora avisou, mas Sim. e quando? Né? E quantos que sabem e também não falam, né? Não verdade, avisam, não tem essa consciência. Porque tem medo, tem vergonha, você entendeu? Tem muita gente que tem vergonha de falar que tem câncer, de falar que tem hepatite, entendeu? Porque hepatite é uma doença contagiosa. Então, a falta de informação leva a pessoa... se eu falar que eu estou com uma doença contagiosa, já vai pensar... A senhora tinha medo do preconceito? Não, nunca tive. Eu realmente sou uma pessoa assim, meia diferente, porque eu nunca tive medo de preconceito, eu nunca tive problema de falar que eu estava com câncer, que eu estava com hepatite, eu nunca tive. Mas eu tive pessoas que, quando nós fizemos os exames, deram 8 pessoas na cidade com hepatite C. É importante ressaltar que ela morava em Pedro de Toledo. E lá... nós fomos todos juntos. Só que tinha pessoas que ficaram com vergonha de um ver o outro ali, saber que estava com o mesmo problema. Então, eu acho uma coisa assim, por isso que existe tantas pessoas contaminadas. Porque mesmo pessoas que foram junto, conversaram com o médico, porque tinha pessoas que tinham hepatite C, mas não tinham o meu problema. Que o seu foi ocasionando outros. Só tinha a hepatite. Tá? Então, a hepatite atacou o meu fígado e o fígado se transformou em câncer. Aquele ataque foi transformado em câncer. Por isso a necessidade do transplante. Sim, mas tem pessoas que têm hepatite que hoje em dia já têm remédio. Antigamente, era um pouco antes da minha época, eu fui uma das pioneiras a tomar esse remédio. Um pouco antes da minha época, era uma injeção que se tomava uma vez por semana, se eu não me engano, porque eu não cheguei a tomar. A senhora descobriu em que ano? 1917. Em 1917, eu fiz o transplante. Em 1916, eu já descobri. 2016. Ah, tá. Em 2016, a senhora descobriu. 1916, é muito tempo. 2016, a senhora descobriu. Eu descobri. E 2017, com um ano, a senhora conseguiu fazer o transplante. Exatamente. Tá? Então, assim, a gente tem pessoas que é só tomar o remédio. Hoje em dia é comprimidos. Eles são fortes, são fortíssimos, porque eles dão reações e tal. Mas já só tomar um comprimido. São 8 anos, então, que a senhora passou pela cirurgia. Aí, então, assim, esses que tomam a medicação, às vezes tem queda de cabelo, porque o remédio é muito forte, mas não chega a ficar careca, essas coisas, entendeu? Porque são remédios, né? São tratamentos diferentes, né? Na verdade, então, eu fui uma das pioneiras a tomar esse remédio. Foi um teste
né? E então o Hospital das Clínicas me ligava um dia sim, um dia não, para saber reações tal, para esse remédio ser aprovado, né? Então foram várias pessoas, acho que na época foi 100 pessoas que foram contempladas porque eu fiz o transplante primeiro. Para fazer esse tratamento, a senhora tinha que autorizar, então, né? Porque era um tratamento que estava em teste. Se caso a senhora não autorizasse, não seria feito. Nós tivemos que assinar, nós tivemos explicações, uma aula, sabe? Sobre reação, sobre para que era o produto, como que ele era, né? A Sônia é forte. Porque mesmo passando por tudo isso, ela ainda, né, se colocou em risco, né, de testar uma medicação nova. Sim. E ainda bem que tem pessoas, né, que se colocam assim, porque senão como que a gente iria saber hoje se a medicação é boa, se funciona ou não, né? Não havia o risco de morte, né? Havia o risco de eu continuar doente, tomando um remédio forte, né, e continuar doente com a hepatite, porque eu fiz primeiro o transplante. Então, se eu continuasse com a hepatite ia tomar meu fígado novamente. Então, eu corria esse risco de novamente tinha que se arriscar. precisar ser transplantada. Então, mas eu aceitei, porque eu tinha que curar a hepatite. A senhora sabe se essa medicação hoje ela é aprovada, deu certo? É aprovada. Hoje em dia já é um tratamento mesmo. Que bom. Entendeu? Então, por isso que as pessoas têm que procurar fazer esse exame, conversa com o médico do postinho, eu quero fazer, porque a hepatite A tem vacina, a hepatite B tem vacina, só a C que não tem, né? Mas, através de você fazer o exame, o médico já vai saber o que você tem, já vai te encaminhar, e aí, através daquilo, você vai descobrir se você tem essa hepatite. E aí, é só tomar o remédio. Tem pessoas que tomam por 6 meses, tem pessoas que tomam por 1 ano, mas encerra. Sônia, agora fala para mim, quando você recebeu a notícia de que tinha um fígado, né, compatível para você, que você podia ir, que você seria transplantada, como é que você ficou? Como que foi assim a sua cabeça? Porque eu ficaria muito feliz. A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei passada, sabe? Assim, sem reação. Porque, na verdade, eu fui chamada 3 vezes para o transplante. Então, o impactante foi a primeira vez, né? Que eu estava em casa e recebi um telefonema. Olha, você tem 2 horas para estar aqui, porque nós conseguimos um fígado compatível. É só isso que eles falam, sabe? Não dá muita explicação, não. Você tem que estar aqui em 2 horas. E eu fiquei assim, com o telefone na mão, sem saber o que eu falava, porque né, é um choque. Um choque que você fica feliz, mas, ao mesmo tempo, você fala, chegou o dia, né? E é hoje. E, na verdade, eu cheguei lá, o fígado não era compatível. Não é que ele não estava bom para um transplante, né? E aí eu voltei para trás. Mexeu com a sua cabeça, com a sua esperança? É porque você... Não é esperança, mas você fala, pô... E aí? Vou para a fila de novo, entendeu? Vou esperar de novo. Quanto tempo vai demorar? É uma espera sem data, né? É uma espera sem data, entendeu? Aí eu vim embora para casa, passou acho que 1 mês, mais ou menos, eu recebi outro telefonema. Mas aí eu já estava mais preparada. Aí, porque já tinha passado a primeira situação, tinha o primeiro né? impacto, tal, aí eu já fui, aí a gente fui lá, fiz todos os procedimentos e não deu certo novamente. Por 2 vezes não deu certo. Não deu certo. Então, abala, né? Por 2 vezes. E eu já abalo para o lado diferente. Eu acho que fica pensando assim, né? Quando é que vai chegar a minha vez? E
Aí, a terceira vez, eu estava voltando de uma consulta. Eu estava em Mongaguá ainda. E a minha filha me ligou e falou: mãe, ligaram para mim que é para a senhora voltar para o hospital que apareceu um fígado para fazer o transplante. Aí eu falei: não, não vou voltar. Eu vou para casa, vou tomar banho, vou comer, vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu vou para lá. Porque assim, eu fui tão ansiosa e no fim fiquei sem comer. A gente vai fazer jejum lá, porque eles falam assim, 2 horas tem para o você tempo, chegar, mas você tem é que um fazer pré-preparo. jejum, tem um pré-preparo, entendeu? Então, assim, mas é para a gente não demorar, porque você já pensa, fala assim, tem um fígado aqui, você vai a hora que você bem entender, não dá, né? Então, mas aí eu já tinha ido 2 vezes, aí na terceira eu fui. Mais relaxada, mais à Mais à vontade, né? vontade, né? Só fiquei meio nervosa quando eu fiquei presa no elevador. Ah, mas isso daí deve ter servido para descontrair. Ainda teve esse fato, né? Eu acho que eu fiquei mais nervosa de ficar presa no elevador, porque eu tenho um pouco de fobia, né? E eu acho que eu fiquei mais nervosa com isso, fiquei desesperada dentro do elevador. Mas deu tudo certo e eu estava tão tranquila e tão confiante. Minha cirurgia demorou 12 horas. 12 horas? Eu entrei às 6 horas da manhã e saí às 6 horas da tarde. Porque É um procedimento é o demorado procedimento, mesmo. né? E eu ainda tive uma complicação, que eu tinha outros problemas E essa no baço, terceira, né? E aí, da terceira, deu tudo certo. graças a Deus, Graças está a até Deus, hoje. sim, sim. Sônia, o que você diria para as pessoas, porque a gente ouve bastante falar sobre doação de órgãos, né? E nem todo mundo é doador, cada um tem a sua própria opinião. O que você diria para as pessoas que não querem doar órgão? Então, a doação de órgão é muito importante. Principalmente porque, normalmente, essa doação é feita por pessoas que têm morte cerebral. Eles não vão deixar o seu... Eu vou falar uma coisa que eu ouvi muito lá no hospital. Eles não vão deixar o seu ente querido desfigurado. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas como que eu vou doar minha córnea? Como que eu vou doar meu fígado? Como que eu vou... Vai ficar todo... Não. Sério, eu nunca tinha escutado isso. Não, eles não vão deixar o corpo deformado, entendeu? Então, é muito importante, porque você não vai salvar, você sendo doador de órgãos, você não vai salvar uma vida, você vai salvar várias vidas, né? Porque são vários órgãos, é rim, é fígado, várias coisas, né? Porque é retirado tudo que pode ser Tudo que aproveitado pode em outra ser pessoa, né? aproveitado, né? Então, não vai deformar, eles não vão deixar o seu ente querido deformado, horrível. Não, não tem nada disso, né? Mas é muito importante. Na verdade, hoje em dia eu não posso mais ser uma doadora. Sim. Porque eu já tive a hepatite, né? E esse vírus, ele é... E você está em tratamento. Ele tem uma... Ele sempre fica uma coisinha no sangue da gente, entendeu? Ele não é mais transmitível, mas ele está sempre ali. Então, eu não posso ser doadora. Primeiro, porque eu não tenho mais condições físicas, porque eu tomo remédio e um monte de coisa, né? Mas é importante outras pessoas doarem, né? É muito importante, né? Porque uma pessoa doando, ela pode salvar várias vidas. As pessoas têm receio, né? Sim. Algumas têm medo de falar sobre isso, outras têm medo de deixar por escrito. Porque normalmente eu acho que o que eu mais ouvi no hospital foi isso. Sabe? Não, vão cortar meu filho, vão... Não, lógico, né, que para tirar um órgão precisa fazer uma cirurgia, mas eles não vão deixar seu filho deformado. Eu acho que também é se colocar no lugar do outro, né? Porque hoje pode ser alguém precisando de um órgão meu, amanhã pode ser o contrário, pode ser eu, alguém da minha família precisando de um órgão de alguém. Verdade. Então é recíproco, né? Sim. E assim, quanto a você, porque eu tenho um órgão de uma pessoa que está morta, não existe isso.
né? É Porque legal falar isso. Tem nós gente que tem essa temos- preocupação. Nós temos um preparo psicológico para isso, né? Para não... Eu nem lembro que eu tenho um órgão transplantado. É só quando eu comento alguma coisa, você entendeu? E na época foi um homem que me doou o fígado, né? E ele Eles tinha, avisam? não avisa quem é, não dá nome, não dá nada, mas na sua prancheta do hospital, né, quando eles só colocam doador masculino, tal a idade, algumas coisinhas, sabe? Mas não coloca quem é, ou o nome, endereço, família, essas coisas, não. Mas né? tem pessoas que ficam preocupadas de receber um órgão? Tem. A pessoa, ela tem esse poder de decisão de falar que não quer receber um transplante? Não, Ou tem. não, ela não tem, se ela Tem. tiver lá. Ela tem? Lógico. O corpo é seu, né? É lógico que o hospital vai fazer você. Primeiramente, você vai passar para o psicólogo, ele vai tirar isso da sua cabeça. Né? Vamos tentar tirar essa ideia sua de não fazer o transplante. Porque eles vão querer saber por quê. E aí você vai entrar nessa fase de tratamento psicológico, né? Mas o corpo é seu, ninguém tem direito de te obrigar a fazer nada, né? Mas Os médicos são instruídos, né? Eles sabem o que é dificilmente a melhor, eles pessoa vão indicar o não é que a melhor. pessoa ela se recusa a fazer o transplante. Ela tem medo, né? Porque tem tanta coisa, tanta Cultural, lenda, parte cultural, religiosa, são lendas, são criação, histórias, né? Eu vou ter um órgão de uma pessoa morta e, dentro de mim. ou vai, não sei quem crê nisso, eu vou ser perturbado por essa pessoa, a pessoa, eu não sei, sabe, porque eu nunca passei isso, mas eu já ouvi no hospital pessoas falarem, e se a pessoa voltar para vir buscar o meu órgão, o meu rim, o meu fígado, a pessoa não vai voltar. Olha, eu vou falar por mim, pelo que eu creio. Se Jesus deu a vida por nós, por que alguém não pode doar um órgão para mim se eu estiver precisando? Por que eu também não posso doar um órgão para alguém se essa pessoa estiver precisando? Exatamente. Então, eu sou eternamente grata a essa pessoa. A essa pessoa não, a família dessa pessoa. Porque a pessoa nem teve decisão, entendeu? Quem decide é o Quem decidiu familiar. foi o familiar. Então, eu sou eternamente grata, eu não sei nem quem é. Provavelmente, pela idade, deveria ser um homem casado, um pai de família, não sei. Mas, assim, se não fosse ele, será que eu ia esperar quanto tempo? Se aguentar. Tem pessoas que não aguentam esperar mais, né? Então, assim, eu sou grata. Isso salvou a minha vida. Eu tive, né, mais 10 anos de vida, vamos dizer assim. Então, olha o benefício que essa pessoa fez para outras pessoas também. Eu não sei quem é, mas essa família, eu desejo todas as bênçãos de Deus na vida dela. Eu vejo assim o amor ao próximo, né? Sim. Amar ao próximo. Porque quando você libera, né, os órgãos de um familiar seu, você está tendo uma demonstração de amor. É como quando, assim, né? No meu caso, acho que de fígado, acho que não é tanto assim. Mas é como um transplante de coração. Né? Você vê muitas famílias sentir o coração do meu filho batendo no peito de outra pessoa. Né? Então, é uma demonstração de amor mesmo. Tanto por aquele filho que se foi, como para aquela pessoa que recebeu o coração. Né? Então, é mais ou menos isso, né? A trajetória. E hoje, graças a Deus, eu me sinto curada. Né? Continuo o tratamento que é necessário. Não abandono o tratamento jamais. Todo esse tempo, eu nunca faltei numa consulta. Importante isso. É muito importante. Responsabilidade, porque, né? Porque quando a gente também tem uma dependência do SUS, por exemplo, o Hospital das Clínicas. Se eu faltar hoje, eu
por exemplo, hoje é meu dia de passar no médico, eu faltei. Aí eu vou ter que remarcar essa consulta para quando houver uma vaga. Então, durante esse tempo, eu não vou ter remédio para tomar. Meu Deus. Então, é esse tempo que eu vou ficar sem remédio. Pode acontecer um monte de coisa. E a falta de responsabilidade, porque tira a vaga de outra pessoa. Quantas pessoas passam, né, meses esperando para ter um atendimento, para ter uma consulta, É verdade. e aqueles que não têm responsabilidade acabam tirando a vaga dessas pessoas. Sim. Mas a gente vê pessoas assim que eu não sei se não se conscientiza, né? Vejo muitas pessoas faltando em consulta porque tinha que viajar. Eu nunca. Se eu tiver que fazer alguma coisa e for o dia da minha consulta, eu desfaço, eu desmarco, porque eu dou valor àquilo que Deus me deu. Até porque também, né, gente, a gente pode avisar, né? Avisar que não vai, trocar a data, porque aí dá para encaixar outra pessoa no lugar. Sônia, mais ou menos. hoje, você diria assim, eu sou um milagre? Eu sou um milagre. Por quê? Eu sou um milagre. Porque a primeira vez que o médico falou comigo, ele falou assim para mim: Dona Sônia, a senhora tem 6 meses de vida. E, graças a Deus, eu estou aqui, até hoje. Então, eu me considero um milagre divino. Que bom, né, gente? É muito bom. Assim como a Sônia é um milagre, nós temos vários milagres. Vários milagres. Pessoas que batalham pela sua cura, pessoas que tiveram o seu emocional abalado, pessoas que construíram uma nova trajetória através de transplante, e também graças a Deus pelo SUS, porque verdade. um tratamento desse, se fosse pago, se nós não tivéssemos nessa oportunidade, como que seria? Não teria condições de fazer. Eu me lembro que eu fiquei 11 dias, os primeiros 11 dias que eu fiquei internado, lá no Beneficência Portuguesa, o SUS naquela época ainda mandava fatura para a gente, sabe? Então eu vi que aqueles 11 dias que eu fiquei lá foi 110 mil reais. Meu Deus, então o SUS não manda mais a fatura? Não manda mais. Seria bom, né, se continuasse mandando? Então, talvez eu falo a gente assim, daria mais valor. 11 dias internada foi 110 mil reais. Imagina o transplante. Meu Deus. Né? Que é uma equipe grande de médicos, não vai só um médico lá, é uma equipe, né? Então, hoje, eu falei com a Sônia, um milagre de Deus, né? Eu afirmo isso com todas as palavras, mediante a tudo que ela falou e que eu tenho compartilhado da vida dela. Eu quero reforçar a importância do exame da hepatite C, a importância da doação de órgãos e ressaltar sobre a responsabilidade com o tratamento. Eu agradeço, Sônia, pela sua participação, essa sua presença forte, essa mulher forte que você passa para a gente, para que outras mulheres, outras pessoas possam ter também essa força de lutar, de não parar, de não desistir. Então, Dani, eu também quero agradecer pela oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre essa doença silenciosa que é a hepatite. E eu quero deixar aqui o endereço, né, do grupo da ONG. Ela tem em São Paulo também, mas eu vou deixar ONG GE, Grupo Esperança. É um grupo de apoio aos portadores do vírus HIV, do vírus da hepatite C, é que a gente fala HC. O diretor de lá chama-se Jeová Pessim Fragoso. Ele é um transplantado, também foi portador da hepatite C.
E a sede dessa ONG fica na Avenida Conselheiro Nébias, 248. É o prédio do Sindipetro. O atendimento é de terça a sexta, das 14 às 17 horas. E o e-mail é grupoesperança, tudo junto, @hotmail.com. E essa ONG ela tem parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa, com o Hospital das Clínicas, e tem também agora uma parceria com o Guilherme Álvares. Tá bom? Então, eu Fechando agradeço. aqui, a Sônia é um milagre de Deus. Glória a Deus.